22 até 26. Passado e presente. O local em que vivemos pode ter passado por diversas transformações ao longo do tempo. Assim, observando, por exemplo, as ruas, as praças e antigas casas e edifícios, podemos conhecer mais sobre a história do bairro ou da cidade. Leia o texto a seguir sobre a cidade de Belém, no Pará. Eu sou uma cidade que continua crescendo e, apesar disso, não perdi de todo as marcas do meu passado. A Cidade Velha foi o meu primeiro bairro. Lá está a minha primeira rua, que antes se chamava Rua do Norte e hoje é a Siqueira Mendes. Esse bairro é o que mais sobressai, com seus casarões seculares, com mais de 100 anos, recobertos de azulejos decorados e igrejas, também seculares e imponentes, de grande importância, como a Catedral da Sé, além de prédios e monumentos importantes. Aí se destacam também o Complexo Feliz Lusilânia, que inclui o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas e a Igreja de Santo Alexandre, todos tombados, de importância histórica e cultural, como patrimônio histórico e cultural. Por outro lado, tem outros bairros que apresentam contrastes marcantes, com casas grandes bastante antigas, em meio a prédios modernos e sofisticados, e também casas simples ou populares, algumas até construídas em cima de alagos, que são as famosas palafitas, em cima dos lagos, dos alagados, Então, vamos observar aqui, Antigos casarões do bairro Cidade Velha, em Belém. Após a leitura do texto e a análise da fotografia, responda as questões a seguir. Quem é o narrador do texto? Qual é o tema tratado? 2. Marque um X na alternativa correta sobre a cidade de Belém, de acordo com o texto. A cidade de Belém manteve as características ao longo do tempo. A cidade é bastante nova, apresentando apenas elementos modernos em seu bairro. A cidade cresceu e passou por mudanças ao longo do tempo, mas diversas características antigas foram preservadas. Qual é o nome do primeiro bairro da cidade? 4. Pinte de azul o quadrinho onde está escrito o nome da primeira rua do bairro Cidade Velha e de amarelo o quadrinho com o nome atual dessa mesma rua. 5. Qual é a principal característica do bairro Cidade Velha? 6. Quais são os contrastes marcantes em outros bairros? Vamos lá. Memórias e história do bairro. Leia o relato a seguir de Bernardo Kucinski, no qual o autor conta algumas mudanças ocorridas em seu bairro na época de que era criança. Bom, morávamos em chácaras ou em casas simples, porém com enormes quintais em que havia hortas, pomares, galinheiros. Catamos muita fruta no pé, cutucando a árvore com uma lata vazia amarrada na ponta de uma vara. Minha rua era de terra larga e poeirenta, e tão despovoada que nem tinha nome. Era a Rua 2. A maioria das casas ficava de um lado só. O outro era quase tomado por um eucaliptal, que era um terreno com plantações de eucalipto, e um enorme morro coberto de mato, com uma clareira no topo onde ficava nosso campo de futebol. A cada dia da semana, um vendedor percorria nossa rua tocando um sininho e apregoando sua mercadoria. Um dia era peixeiro e nesse dia comíamos sardinha. Outro dia o homem tocando os cabritos e nesse dia bebíamos leite de cabra. Depois o entregador de gelo e assim por diante. A geladeira era uma caixa de madeira grossa. Enfiava-se o bloco de gelo lá dentro junto com os alimentos a serem conservados. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando certo dia chegaram à Rua 2 muitos homens munidos de pás, picaretas e enxadões. Abriram um rasgo profundo no barranco e se puseram a desmanchar o morro. Atrás dele vieram dezenas de pequenas caçambas puxadas por burricos que levavam a terra para longe. Era um vai e vem incessante, divertido de se ver. E lá se foi o nosso campinho. No lugar do morro, ergueram uma vila com umas 30 casas de cada lado, todas iguais. Eram os anos 1940, época em que toda São Paulo construíram vilas. O desmonte do nosso morro significou o fim da minha infância e o começo da urbanização total da Água Fria. Transformaram numa região, urbanização é quando a gente transforma uma região rural em urbana, com construções de comércios,
comércios, moradias, ruas, né? O desmonte do nosso, né, urbanização total da Água Fria. As construções nunca mais pararam e hoje o bairro é um emaranhado, né, uma mistura de sobrados e arranha-céus, onde mal se vê um palmo de terra. Os territórios da minha infância só existem agora na minha memória. Né? Então, observem ali, ó, a imagem, né, como era. Em sua opinião, os relatos como o de Bernardo Kucinski são importantes para se conhecer a história do bairro ou da comunidade? Por quê? Responda oralmente. Quais são os objetos ou documentos, né? Quais outros objetos ou documentos podem ser utilizados para compreender a história da comunidade? Vamos pensar. Agora responda as questões seguintes sobre o relato de Bernardo. O que você achou mais interessante no relato do autor, né? Sua opinião? Como era a rua em que o autor morava antes das mudanças do bairro? Procura lá e veja como era. Como o autor se sentiu após as mudanças do bairro em que morava, né? Você já se sentiu de forma semelhante diante de alguma mudança que ocorreu em sua vida? Converse isso com os colegas, tá? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.